Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso programa Poéticas e Fronteiras. Eu me chamo Adam Costa e continuamos na nossa jornada para ajudar a desconstruir esse monstro incompreendido que são as artes visuais. No programa de hoje nós vamos falar sobre um artista paraense chamado Mistral. Você conhece? Quer conhecer mais? Cola aí que você já vai ver. E antes de começar o assunto propriamente dito, vamos fazer um auto-merchan, né? Você tem acompanhado o material, a gente já fez dois outros vídeos que falam sobre curadoria e sobre leitura de imagens. Se você não acompanhou, vou deixar um link aqui na descrição para você conseguir acessar o conteúdo. E se você já vem acompanhando e tem curtido o material, deixe seu like, compartilha, salva, envia nos grupos de família ou de grupos que tenham interesse nesse assunto. Ajudem no engajamento desse material para que ele consiga alcançar o objetivo dele, que é chegar ao maior número de pessoas possíveis para ajudá-las, né, nesse caminhar sobre a leitura de imagens, sobre a leitura de obras de arte. Então, se você está gostando, ajuda o coleguinha, compartilha aí. Bom, Ronaldo Gomes Mistral Vilhena, ou popularmente conhecido como Mistral, é um artista paraense que já tem bastante tempo de estrada, aproximadamente 30 anos. Ele é da transição da geração 90 para a geração dos anos 2000 na pintura paraense. Então é um artista que tem uma produção bastante profícua e que atravessa, né, a produção dele bastante vários temas. Eu comecei a ter um contato mais próximo com o Mistral nos últimos 3 anos, quando nós nos encontrávamos no centro cultural onde eu trabalhava e o Mistral era uma figura recorrente, né? A gente sempre estava contando, sempre por lá contando os causos dele, a própria questão das interações que eu tinha e o acesso que eu tinha para ele falar sobre as obras e sobre o processo. Então esse contato era um contato bastante rico. Assim, o trabalho do Mistral é um trabalho que é bastante característico, bastante peculiar. Tem aqui atrás uma obra do Mistral que faz parte de uma série chamada Cartografia Urbana. E a gente vai falar um pouco dessas cidades, né? O tema da aula são as cidades e as mulheres do Mistral, então a gente vai falar um pouco disso. Começando a falar sobre a cidade, né? A obra do Mistral ela tem essa característica que são as cores, né? Que são cores mais vibrantes, são pinturas que são mais fragmentadas. A fragmentação, quando eu digo, é essas pequenas obras dentro de uma grande obra. Então a gente tem pequenas histórias, a gente tem uma pequena narrativa contada em cada obra. E o Mistral é um mestre em fazer isso. Ele joga com esses elementos e com esses signos e ele acaba também ajudando a gente a conversar um pouco melhor sobre a cidade. Falando sobre a cidade, a grande característica, né, o Mistral ele tem essa conexão muito forte com a feira, com a cidade, com a rua, né? Então esses elementos, esses símbolos, eles vão estar bastante presentes. É por isso que as cores deles são mais vibrantes, são mais saturadas, né? Quando eu estou falando de saturação, eu estou falando dessa intensidade, né? Em vez de dizer que para entender o que seria mais saturado, a gente pode pensar numa cor que tenha mais brilho, digamos assim, e uma cor com menos brilho, né? Mais opaca, para a gente poder tentar fazer uma analogia. Apesar de que a denominação ela é outra. Mas assim, para a gente entender a grosso modo o que seria essas cores mais vibrantes, elas são cores mais fortes. Né? A gente, no popular são cores mais cheguei, né? São cores que vibram, né? Que deixam a marca delas. Então a pintura do Mistral ela vai ter esses elementos e ela vai jogar com esses signos. Né? Vai ter como característica muito forte a questão do movimento. Então são pinturas que são muito mais rápidas, elas não são pinturas muito detalhadas. Então essa pressa, essa velocidade na composição das peças, ela também traz esse elemento característico. Né? Fala muito da cidade também, dessas questões relacionadas ao movimento, aos fluxos. A própria questão das paixões nacionais e desses jogos, né? desses signos que o Mistral vai usar. Vai ser muito recorrente a questão do cifrão nas obras, a xícara de café, o rádio, o futebol. Né? O futebol é um tema bastante bacana que atravessa, porque eu acho que não tem uma cidade, não tem uma feira que você não vai encontrar um aglomerado de pessoas falando sobre futebol ou discutindo, né? Os nossos muitos técnicos e árbitros que são especialistas. Então a obra do Mistral ela também atravessa esse tema. E é justamente nesse tema que acontece uma primeira mudança, né?
Além desses símbolos e signos que a gente vai ver, outra coisa também bastante recorrente na pintura do Mistral é o uso da palavra escrita, né? Então, essas palavras elas também vão criar esses jogos de significação na obra. Por exemplo, vocês viram agora essas pinturas que são pinturas de futebol, né? A pintura do Repá, né? Que é a paixão do paraense, paixão e o ódio do paraense, porque ela junta as duas coisas. Mas logo em seguida, vocês veem uma outra pintura que é a pintura do jogador. E quando a gente começa a olhar o jogador, esse jogador não é o mesmo jogador que está nas pinturas anteriores de futebol. Né? Esse jogador é o jogador da feira. Né? Quem é esse jogador? É o morador em situação de rua que quando vai fazer alguma coisa que não agrada, o que é que já? Pô, jogador, vai mexer comigo, né? Então esse jogador não é mais o jogador de futebol. Esse jogador provavelmente é um morador em situação de rua. Então ele vai jogando com essas dicotomias, ele vai jogando, fazendo esse jogo. E aí, nesse momento, eu trago algumas obras que também falam de um outro salto bastante importante na pintura do Mistral, que é essa importância, essa questão da pessoa em situação de rua. Tem uma pintura que chama Flowers in the Landscape, né, a figura representada é uma mulher que está deitada no chão, uma posição meio fetal, assim, deitada, e que faz uma alusão, quando a gente começa a fazer a leitura dessa imagem, reconectar esses personagens com pessoas em situação de rua com uma mulher em situação de rua, né? A própria postura, a partitura corporal, a gente consegue ler esses elementos, né? Então é quando a gente consegue também começar a ver e começar a conectar as mulheres que o Mistral representa. Né? Essa mulher em situação de rua, ela acaba puxando outras, que no meu processo curatorial, para ajudar vocês a construir essa narrativa e conseguirem acessar com mais facilidade a obra do Mistral, eu trouxe. Uma obra que foi assim fundamental para a mudança da leitura das obras dele é essa pintura que vocês estão vendo aí, que chama O Canto. Né? Nessa pintura a gente tem uma mulher com as mãos, uma silhueta feminina, né, de costas, com as mãos levadas ao quadril e que trazem essa sensação de canto, de um canto lírico, de uma cantora de ópera. Mas quando eu conecto essa mulher com essas pessoas em situação de rua, esse canto que não é mais que agora, além desse canto do cantar, né, do musical, a gente também pode fazer o mesmo jogo que a gente fez com o jogador. Né? Esse canto pode ser um canto de esquina, que é como a gente chama aqui no Pará. Né? O fulano está no canto, o fulano está na esquina. Então essa mulher é uma situação que está no canto e de costa, com a identidade posta em anonimato, né? Com essa identidade invisibilizada. Né? Então essa mulher provavelmente ela está se exibindo no canto, ela está se exibindo na esquina. Então essa mulher pode sim, por que não, ser uma prostituta, sabe? Ou não, sabe? Mas a gente pode criar esses jogos que a palavra que vai fazer esse jogo dos elementos textuais e entre os elementos textuais e os não textuais, sabe? A gente vai fazer esses paralelos e essa leitura interpretativa ela é uma leitura bastante rica porque ela consegue trazer, né, essas novas camadas, essas outras possibilidades de leitura. E logo em seguida a gente tem outras três mulheres, né? A gente tem a diva, a girl e a gente tem a estrela. Todas as mulheres elas trazem essa carga bastante melancólica, né? São mulheres que estão em situação visivelmente desconfortáveis, sabe? Tímidas, acanhadas ou então explicitamente devassadas, né? Sem o consentimento. Então também tu traz esses elementos. Essas estrelas, essas divas, elas são as divas da rua, sabe? Então por isso elas estão postas desse jeito, sabe? Então é muito legal como Mistral ele traz essas conexões, essas dinâmicas da cidade através da pintura e como a gente pode conectar esses outros textos também. Porque a cidade ela não é só bonita, ela não é só o café, ela não é só ver o peso, ela não é só a rosa, né? Ela também tem esses elementos, esses personagens são personagens recorrentes, sabe? E que estão na dinâmica da cidade, sabe? Que são invisibilizados, que são subalternizados. Então é muito legal conseguir trazer essas conexões nessa leitura da pintura, sabe? Como artista, que é o Mistral, que é um artista andarilho, que ele está na rua, ele gosta da boemia, ele esteve nesse lugar, ele gosta dos cabarés, ele gosta dos puteiros, né?
Quem conhece o Mistral, ou quem tiver a oportunidade de conhecer o Mistral, vai com certeza esbarrar nessas histórias porque ele gosta de contar. Então ele acaba trazendo esses personagens pra gente, né? Ele acaba também trazendo essas camadas mais sensuais e mais sexuais, né, para a pintura. A gente tem uma pintura também que eu apresento aqui para vocês, que a gente faz uma transição, que é quando ele traz o homem, né, o corpo masculino para a pintura. Que a gente tem, que é um conjunto de 5 pinturas que chama Diários Malditos, que é uma pintura de 2012, se não me falha a memória. E como vocês conseguem ver, ele joga com o corpo nu masculino e os elementos como escada, como relógio, né? Ele fala dessa questão das efemeridades de tempo, mas que também está recorrendo às questões relacionadas à sexualidade para compor as pinturas. E o Mistral, nos últimos anos, ele tem tido bastante perdas. Ele perdeu a tia, a própria questão de saúde dele é um fato bastante importante. E essas perdas, elas também acabam impactando na produção das pinturas do Mistral, principalmente com relação ao tema. Né? O Mistral ele começa a trazer, além de falar das cidades, mas ele acaba trazendo temas relacionados à religiosidade e também a questões relacionadas à saúde, à fé, sabe? Então é curioso quando a gente começa a ter a certeza da morte, como a gente acaba tendo uma conexão, ou tentando ter uma conexão maior com essa esfera do divino. E aí, né, nesse movimento da saúde, ele traz uma série que chama Bicho de Mil Cabeças, que vocês conseguem ver aí, que ele traz toda essa loucura, né? É toda esse volume de produção, é esse volume de imagens que a cidade transborda, né? Esses atravessamentos, essa velocidade, essa sobreposição de camadas, essa sobreposição de situações, até ele chegar no Bicho de Mil Cabeças, que é quando ele chega num total processo de loucura e abstração. Né? As formas elas vão se perdendo na composição da pintura. Diferente delas aqui, que elas são mais gráficas e mais facilmente inteligíveis, no Bicho de Mil Cabeças, ela vai para essa loucura. Né? Então é muito curioso quando a gente começa a acompanhar mais a série, de como a gente começa a pensar pequenos elementos. A presença do dinheiro vai ser uma presença bastante forte no Bicho de Mil Cabeças, né? A questão do cifrão, a questão dos padrões de consumo, ele vai fazer essa crítica porque é exatamente o que ele está vivendo. E está vivendo esse turbilhão de sensações, esse turbilhão de coisas que estão acontecendo. Então isso vai acabar sendo refletido. É legal porque assim, a gente sempre falou da intencionalidade da produção de obra, né? A gente fazendo leitura a partir da imagem fotográfica. Né? Mas a intencionalidade ela também está presente na pincelada, ela está presente na pintura, ela está presente na escultura. E a obra do Mistral é uma obra bastante rica para a gente trazer esses outros textos, né? Porque a fotografia tem a necessidade de ir para o mundo e capturar, né? No mundo é essa situação. Tu pode criar a situação para capturar, beleza. Mas na pintura tu tens a folha em branco e a partir da folha em branco tu escolhe o que é que tu queres representar. Então a pintura ela acaba também trazendo essa intencionalidade e questões relacionadas à intimidade do próprio artista, né? Então a obra do Mistral, eu espero que nesse videozinho, apesar de curto, vocês tenham conseguido ter dicas, sabe? Aqui eu não estou fazendo uma leitura fechada da obra do Mistral, até porque a gente já falou que na leitura interpretativa a gente também vai trazer as nossas conexões e as nossas memórias, e a gente também vai se conectando com essas pinturas e com essas obras de maneira diferente. Então eu espero que com esse vídeo vocês consigam ter algumas dicas, né, alguns caminhos de possibilidades de leitura. E vamos se jogar, né? A gente já falou também, quanto mais a gente lê, mais facilidade a gente tem em decodificar novos signos. A gente lê por associação. Então se a gente tem um repertório, uma bagagem maior de signos e de símbolos, a gente vai conseguir com certeza ler com mais facilidade. Então se você gostou desse material, já compartilha, comenta, deixe seu feedback, porque o seu feedback ele é também extremamente importante para que eu consiga pensar na produção de outros conteúdos para ajudar você que está em casa também acompanhando o material. E beijo, até o próximo vídeo.